No início da gestação, o embrião é mantido por difusão, porém, conforme a massa aumenta, é necessário estabelecer uma circulação para atender às necessidades fetais. Esta circulação se estabelece entre o final da terceira semana e início da quarta, juntamente com o desenvolvimento cardiovascular do feto. Essencialmente, todas as substâncias necessárias para o crescimento fetal se movem da circulação materna para o feto através da placenta. A excreção de CO2 também depende da placenta. Vamos dar uma olhada na estrutura da placenta para ver como ocorrem estas trocas. A placenta é um órgão em forma de disco, entre 450 e 500 gramas em seu desenvolvimento máximo. Se prende tipicamente ao fundo uterino, conectando-se a vasos oriundos da mãe para suprir o feto. Possui duas superfícies, uma materna e outra fetal. A superfície fetal, também chamada placa coriônica, é coberta pela membrana amniótica, que secreta o âmnio, que serve como um colchão de proteção ao feto. Circundando o âmnio está o córion, ou córeo, uma membrana delgada que recobre a parede uterina. O córion contém os vasos coriônicos, localizados nas vilosidades coriônicas, que são contínuos com os vasos umbilicais. Agora é necessária atenção especial. Artérias são tipicamente representadas em vermelho e são ricas em oxigênio. Veias são tipicamente representadas em azul e são pobres em oxigênio. Mas há duas exceções: no coração do adulto, assunto que não nos interessa no momento, e na circulação materno-fetal. A veia umbilical está representada em vermelho, pois neste caso a veia transporta sangue rico em oxigênio. As artérias umbilicais estão representadas em azul, pois transportam sangue pobre em oxigênio. Bem, mas por que é assim? Antes de explicarmos, se você quiser os slides usados em nossos vídeos, você pode ter acesso sendo membro do nosso clube de canal. Os slides são totalmente editáveis e você pode escolher também ter acesso aos roteiros dos vídeos. Confira nossos planos e contribua com a fisiologia humana. As artérias são vasos que saem do coração e veias são vasos que chegam ao coração. Isso nunca muda por uma razão. O coração ejeta o sangue com uma pressão elevada e somente artérias possuem paredes capazes de suportar esta pressão. Pare e pense: os pulmões nos fetos não atuam oxigenando o sangue, uma vez que eles não respiram ar. Assim, quem vai fazer este papel é a placenta. O coração do feto ejeta o sangue para ser oxigenado na placenta. O sangue circula até chegar à placenta, onde a oxigenação vai ocorrer. Logo, as artérias umbilicais estão carregando sangue pobre em oxigênio, que será exatamente oxigenado na placenta. Esse oxigênio vem do sangue materno. O sangue materno que irriga o útero vem da anastomose entre as artérias ováricas e uterinas. Estes vasos dividem-se progressivamente e dão origem às artérias espiraladas. As veias maternas que drenam o sangue dessa região correspondem aos vasos arteriais, sendo, portanto, as veias uterina e ovárica. O sangue proveniente das artérias espiraladas passam pelo espaço interviloso à volta dos capilares coriônicos, e assim ocorrem as trocas de gases e nutrientes entre a mãe e o feto. Perceba que o sangue materno não se mistura com o sangue fetal, a não ser no caso de lesão. As trocas ocorrem pois o sangue passa próximo, mas sem se misturar. No caso dos gases, a troca ocorre por difusão. Perceba agora um fato interessante: o oxigênio captado pelas hemácias fetais vem das hemácias maternas. Logo, as hemoglobinas presentes nas hemácias fetais, chamadas de hemoglobina F, possuem maior capacidade de transportar o oxigênio que as hemácias do adulto, o que explica o oxigênio passar da hemácia materna para a fetal. Além disso, a concentração de hemoglobina no sangue fetal é 50% maior que no materno. Veja que a transição entre vasos arteriais e venosos ocorre nas vilosidades e que, a partir daí, estes vasos continuam nas artérias umbilicais e na veia umbilical. Uma vez que o sangue é oxigenado na placenta, ele retorna ao feto através da veia umbilical.
Entendido como ocorrem as trocas gasosas na placenta, vamos entender agora como ocorre a circulação no feto. O sangue oxigenado na placenta vai para o feto passando pelo cordão umbilical através da veia umbilical. Aproximadamente metade do sangue da veia umbilical flui pelo ducto venoso, que é a porção intrahepática da veia umbilical, e daí para a veia cava inferior, e a outra metade flui pelos sinusoides hepáticos, indo para a veia cava inferior através das veias hepáticas. Há um esfíncter fisiológico no ducto venoso. Quando a quantidade de sangue chegando ao átrio direito é elevada, este esfíncter se contrai e desvia mais sangue para a veia porta e sinusoides hepáticos, e quando o fluxo diminui, ele relaxa e permite maior entrada de sangue nos átrios. O sangue rico em oxigênio da veia umbilical mistura-se com o sangue pobre em oxigênio da veia cava inferior, ainda que essa mistura tenha sido parcial. Essa mistura de sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio é chamada de shunt. A veia cava inferior é responsável pela drenagem venosa dos membros inferiores, abdômen e pelve, de modo que o sangue nela é pouco oxigenado. Esse shunt faz com que o sangue que chega no átrio direito tenha uma saturação de oxigênio menor que na veia umbilical. Veja que a saturação de oxigênio na veia cava sobe após receber o sangue da veia umbilical. Na junção da veia cava inferior com o átrio direito, há uma válvula, chamada de válvula de Eustáquio, ou válvula da veia cava inferior, que divide o fluxo sanguíneo em duas direções. O sangue mais rico em oxigênio é desviado para o átrio esquerdo, através do forame oval. O sangue mais pobre em oxigênio é desviado para o ventrículo direito. O sangue mais rico em oxigênio, ao passar pelo forame oval, cai no átrio esquerdo e daí passa para o ventrículo esquerdo, de onde é ejetado para a artéria aorta. Este sangue mais oxigenado ejetado na aorta é crucial para a melhor oxigenação de órgãos muito importantes, como o miocárdio e encéfalo. O sangue pobre em oxigênio passa do átrio direito para o ventrículo direito e é ejetado no tronco pulmonar, mas cerca de 90% deste sangue é desviado para a aorta, através do ducto arterioso, em decorrência da alta resistência vascular das artérias pulmonares, que estão constrictas. Os 10% restantes passam pelas artérias pulmonares e supram os pulmões. Veja então que é um novo shunt, com sangue pobre em oxigênio do tronco pulmonar misturando-se com o sangue rico em oxigênio da aorta. Mas perceba a engenharia inteligente aqui. Essa mistura se dá pelo ducto arterioso, que comunica ambos os vasos, mas veja que o ducto arterioso desemboca na aorta após ela ter dado os ramos que vão para o encéfalo e coração, e isso garante um sangue mais oxigenado para essas estruturas. O sangue continua seu percurso através da aorta para suprir órgãos abdominais, pelve e membros inferiores. A artéria aorta se bifurca e dá origem às artérias ilíacas, que, por sua vez, bifurcam-se em ilíaca interna e externa. Das ilíacas internas surgem as artérias umbilicais, que então vão em direção à placenta para que o sangue possa ser reoxigenado. Este é todo o trajeto realizado pelo sangue no feto. Após o nascimento, ocorre a expulsão da placenta e o neonato não pode mais contar com ela para as trocas gasosas. Ao mesmo tempo, ele começa a respirar, de modo que muitas das estruturas em seu corpo não são mais necessárias. O fechamento do ducto arterioso começa pelo seguinte motivo. Logo após nascer, o bebê tem um reflexo para começar a respirar, tanto pelo acúmulo de CO2, que tem efeito excitatório no centro da respiração, como pelo resfriamento da pele, o que aumenta muito a quantidade de oxigênio nos pulmões, o que promove a liberação de óxido nítrico e o relaxamento vascular. O relaxamento vascular dos vasos pulmonares diminui a resistência vascular e, consequentemente, a pressão. No feto, como os vasos pulmonares estão contraídos, a pressão no tronco pulmonar excede o da aorta, sendo assim, o sangue flui do tronco pulmonar em direção à aorta. Contudo, a vasodilatação faz com que a pressão caia a um ponto abaixo do da aorta, fazendo com que agora o sangue rico em oxigênio da aorta flua em direção ao tronco pulmonar.
O sangue rico em oxigênio estimula a contração dos músculos lisos do ducto arterioso, condição esta que é mantida através dos dias. Com alguns meses, o ducto fibrosa completamente e dá origem ao ligamento arterioso, onde não há nenhum fluxo de sangue e a circulação sistêmica está completamente separada da pulmonar. Eventualmente, o fechamento pode não ocorrer, levando à condição de ducto arterioso patente, também chamado de persistência do canal arterial. Se a permanência levar à passagem de sangue considerável da aorta para o tronco pulmonar, a criança pode desenvolver taquicardia, dispneia e insuficiência cardíaca. Porém, em grande parte dos casos, o desvio de sangue é pequeno e o indivíduo permanece assintomático. Como foi mencionado, a resistência vascular pulmonar diminui muito logo após o nascimento, o que, consequentemente, leva à diminuição da pressão e aumento do fluxo sanguíneo. Este aumento de fluxo sanguíneo nos pulmões aumenta muito o retorno venoso no átrio esquerdo. Este maior volume de sangue chegando ao átrio esquerdo aumenta a pressão em seu interior, superando a do átrio direito e assim forçando ao fechamento do forame oval. A pequena válvula presente neste forame se fecha e com o tempo ela se fecha permanentemente. O forame oval passa a formar uma depressão conhecida como fossa oval. É relativamente comum a permanência do forame oval, condição conhecida como forame oval patente. Na grande maioria dos casos, não ocasionará problema, pois a pressão ligeiramente mais elevada no átrio esquerdo fará com que a válvula permaneça fechada. Estimativas variam, porém mais de 10% da população pode apresentar esta condição. Na maioria dos casos, os indivíduos são assintomáticos e nenhum tratamento é necessário. Porém, já se observou que a permanência do forame oval pode se associar a acidentes vasculares criptogênicos, aqueles de causa desconhecida. Pacientes com esta condição podem sofrer de embolia paradoxal, pois um trombo que se desprende no sistema venoso não vai passar nos pulmões como usualmente ocorre, mas consegue passar do átrio direito para o esquerdo e daí passar para o ventrículo esquerdo e ir para a circulação arterial. A veia umbilical não é mais necessária no adulto e ela torna-se uma estrutura fibrosada ligada à cicatriz umbilical. Seu fechamento se dá pela interrupção do fluxo sanguíneo. A parte da veia umbilical extra-hepática se transforma no ligamento redondo do fígado e a parte hepática se transforma no ligamento venoso. Este resquício da vida fetal gera uma curiosidade clínica interessante. Em casos de aumento da pressão hepática, a veia umbilical pode ser recanalizada e causar uma condição clínica conhecida como cabeça de medusa. Se quiser entender melhor, temos um vídeo específico sobre o assunto. O link está na descrição. Na artéria umbilical, uma parte sofre oclusão e outra continua circulando o sangue. A parte vascular é a artéria vesical superior, que vasculariza a porção superior da bexiga e sua extremidade se torna uma estrutura fibrosa que compreende o ligamento umbilical medial que se estende até a cicatriz umbilical. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.